Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracali da Igreja do Calvário. Outra vez, Opção para a Vida, nessa sexta-feira, hoje dia 20 de janeiro, como os dias estão passando rapidamente. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o dia do farmacêutico e também o dia do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Opção para a Vida, portanto, convida você, dentro de instantes, a ouvir mais uma reflexão ministrada pelo pastor Antônio Júnior, co-pastor da Igreja do Calvário. Mas antes, quero lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores que residem em Campina Grande. Durante todo este mês de janeiro, a nossa Igreja do Calvário, durante a EBD, Escola Bíblica Dominical, está realizando mensagens, estudos e também, se alguém precisar de um aconselhamento pastoral durante esse mês branco, um mês em que se volta as atenções para ajudar as pessoas que estejam em depressão, cheias de ansiedade, algumas até pensando em dar cabo das suas vidas, nós estamos apostos para ajudar estas pessoas na nossa escola dominical pela manhã, das 9 às 11 horas. Este mês de maio, mês branco, a Igreja do Calvário está também solidária àquelas pessoas que precisam de ajuda, de aconselhamento. Então procure a Igreja do Calvário. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ao lado do Monumento do Centenário, ali no início da Avenida Brasília. Então você está cordialmente convidado, como também aos domingos à noite, às 18 horas, culto divino. Você está convidado com a sua respectiva família. Portanto, esteja conosco neste domingo e certamente Deus vai abençoar a sua vida, a sua família e o seu coração. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação. Romanos 16, nós vamos ficar nos 2 primeiros versículos desse capítulo. Ou melhor, nos 6 primeiros versículos, diz assim a palavra de Deus: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Secreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Bondoso Deus, mais uma vez em oração te louvamos, bendizemos e pedimos ao Senhor que trate os nossos corações de acordo com a tua palavra, que seja aplicada, vivida e lembrada para a glória do teu nome. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que bom, né, que Deus ele tem nos chamado para uma temática que está sendo bem recorrente para nós. É uma temática que ela encaixa bem também no início do ano. E é interessante que nem eu nem o pastor Bosco a gente planejou. Disse, olha, quando chegar no dia 5 de dezembro a gente vai falar sobre essa temática. Não. A coisa foi caminhando e de acordo com a providência de Deus, não é? Junto a nós, para nos ensinar sobre o serviço na casa do Senhor. Vai estar envolta essa temática, porque embora o viver de modo digno dos santos, como o tema da mensagem de hoje, vai estar incluída essa questão do serviço ao Senhor. E penso eu então que viver a nossa vida na igreja servindo ao Senhor é de fato um modo de viver digno de cada crente. Então, irmãos, eu entendo que o trabalho na igreja é a nossa vida.
e vai além do que podemos imaginar. O trabalho na igreja é algo sobrenatural. Ser dotado de dons, talentos para servir as pessoas na igreja, servir ao corpo de Cristo, e com tanto sacrifício e dificuldade, poder ver vidas serem impactadas pela instrumentalidade de Deus em nós, é algo significante e prazeroso. O nosso dever, como temos aprendido aqui na igreja, é agradar o próximo, com vistas ao que é certo, visando sempre a edificação do outro, o crescimento do outro. O meu crescimento começa quando eu proporciono o crescimento do outro, já falei isso. E se o outro não reconhecer, não é problema meu, não é problema nosso, é um problema dele. Então Paulo, ele entende que nem mesmo Cristo viveu para ele mesmo. O próprio Jesus, ele fez questão de esclarecer que não veio para ser servido, mas sim para servir. E quem quiser segui-lo deve estar disposto a se formar ou a tomar uma forma de servo. Olhemos para o episódio pré-Santa Ceia. É um episódio que eu posso dizer aqui emblemático. Quando Jesus, ele toma a toalha e passa a lavar os pés dos discípulos, Jesus naquele momento, ele vai exercer uma função exclusivamente de um serviçal, que para a sociedade da época era algo indigno. Jesus jamais poderia fazer aquilo. E ele, para mostrar que veio para servir, toma a toalha e lava os pés dos discípulos. Meus irmãos, nós chegamos ao último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Lembremos que Paulo, ele não foi o fundador da igreja de Roma. Ele escreve àquela igreja com intenção missionária. Ou seja, ele pretendia chegar na Espanha, porque ele tinha uma viagem missionária e precisava então do apoio da igreja de Roma. E a igreja de Roma é a igreja que ficava na capital do império. Naquele momento ali, o império, ou a capital, era a cidade onde as pessoas procuravam os serviços, procuravam resolver suas questões. É como hoje nós estamos aqui e muitas coisas a gente não resolve em Campina. Ou a gente resolve em João Pessoa, ou a gente resolve em Recife, ou mesmo tem que ir para São Paulo. Então, naquela época, Roma, ela funcionava como uma capital, como São Paulo, onde tinha todos os serviços, onde tinha tudo. Então, consequentemente, nos salta um fato muito curioso aos nossos olhos, porque se Paulo ele não é o fundador da igreja, e se Paulo nunca tinha ido na igreja, nesse capítulo 16 aqui, uma coisa curiosa acontece. Paulo conhece quase 30 irmãos da igreja de Roma. Ele não foi o fundador, ele nunca foi lá, mas ele conhece quase 30 irmãos lá de Roma. Inclusive Priscila e Áquila, que eram irmãos de Roma, mas que na perseguição do império vai para Corinto. De Corinto eles trabalham com Paulo, e nesse momento eles já estão morando de novo em Roma, até porque há uma reunião na casa deles, uma reunião de adoração. E a resposta para saber por que Paulo ele tinha conhecido tantas pessoas ali, essa resposta ela vai estar ancorada justamente na relação que eu falei para vocês, das pessoas que precisam ir para Roma para resolver suas questões. E consequentemente, onde Paulo passou, ele conheceu pessoas que iam à igreja, ou melhor, que ia à capital, ou que morou na capital e que fazia parte daquela igreja.
Então, é esses irmãos que Paulo vai citar nesse capítulo. Ele chega perto de 30. São pessoas que Paulo conheceu ao longo do seu ministério de 20 anos. Paulo desenvolve um ministério de 20 anos próximo ao mar Mediterrâneo. Então, suas viagens, contatos para a abertura de novas igrejas, resolução de tantas outras coisas, isso fez com que Paulo ele conhecesse e até mesmo desenvolvesse algum tipo de irmandade. Então, Paulo sabia que essas pessoas eram membros da igreja de Roma. E é interessante também porque Paulo ele começa o capítulo com uma recomendação de uma dessas pessoas que ele conhecia e conhecia com muita intimidade. Ele diz: recomendo-vos nossa irmã Febe. Provavelmente Febe ela foi a que levou a carta de Paulo até Roma. Porque se ele recomenda ela, é porque ela vai se deslocar para Roma. Ela está com ele e ela vai se deslocar para Roma. E ele recomenda então ela para aqueles irmãos lá daquela igreja. E ela era uma pessoa que servia a igreja de Cencreia, que é a igreja de Corinto. E Paulo, ao escrever a carta a Roma, ele estava em Corinto. Então Febe ela deve ter sido uma pessoa, né, que levou essa carta à igreja. E como ela foi recomendada, isso significa que ela não era conhecida pela igreja de Roma. Ela não tinha sido conhecida na sua totalidade da igreja de Roma. Então Paulo se coloca como uma avalista dela, né? É como a gente costuma dizer, eu boto a minha mão no fogo por ela. Então Paulo é uma dessas pessoas que bota a mão no fogo por Febe. Ele conhece a pessoa, ele conhece essa serva de Deus. Então ela recomenda para aquela igreja: pode receber ela, que vai dar tudo certo. Que ela não é como tantos outros que existiam no momento, que enganavam, que viajavam dizendo que estava levando a palavra do Senhor, mas na verdade eram usurpadores, eram falsos mestres, eram falsos cristos que enganavam a igreja naquele tempo. Então precisava dessa chancela e Paulo dá essa chancela para ela. Então ele recomenda. É como se Febe ela fosse uma extensão do ministério de Paulo, uma pessoa de confiança, que qualquer irmão poderia receber na sua casa e não teria problema nenhum. E sobre situações assim, irmãos, infelizmente, não é? Nós temos alguns problemas com crentes. E quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei de um caso, ou de dois casos, especificamente de um caso que eu vivi. Foi quando a gente viajou para o México, né? E as pessoas do México, eles têm um entendimento de que se você se deslocou do seu país e foi até o México para investir nas pessoas lá, investir naquelas vidas, é como se ele tivesse uma dívida de gratidão com você. E em novembro de 2020, quando a gente fez a viagem dos espias, o pastor Jonathan, ele esqueceu o seu casaco no aeroporto de Brasília. E em novembro, lá na cidade do México, que fica a 2.400 metros de altura, já no hemisfério norte, é frio, muito frio. E ele esqueceu o casaco, era o casaco principal dele. E ele ficou muito preocupado, e quando chegou lá, a gente sentiu frio e ele estava sem o casaco. E nenhum casaco nosso servia para ele, porque ele é bem grandão. Então ele começou a conversar, e um dos irmãos lá disse assim: então vamos para uma loja comprar. E quando chegou na loja, a pessoa queria pagar aquele casaco para ele. E ele, não. Aí, sem a gente entender muito, depois foi que o pessoal foi dizer, disse que a cultura do México é assim. Os mexicanos, ele tem uma dívida de gratidão e ele quer de todo jeito pagar ou fazer alguma coisa por você. Eu me lembro que o irmão Alejandro, ele ficava me perguntando qual era o número de sapato que eu calçava. E eu não entendia, porque o sotaque dele é bem carregado, eu não entendia muito o espanhol dele. Aí de um momento para outro, o pastor Jonas foi e entendeu o que estava dizendo. Ele está perguntando o número do teu sapato. Eu disse: e agora? Meu número é 41 ou 40, mas tem que reverter para o número americano. Eu sei que era 6. E ele me deu um par de tênis Adidas, em gratidão,
pelo fato de estar lá. E eu me lembro também que quando a gente estava viajando no interior, e eu estava com o pastor Rafael, a gente parou numa venda e tinha chapéu e tinha um sobretudo. E eu fiquei olhando o sobretudo, olhando o chapéu, e o pastor Rafael queria pagar aquilo para mim. Eu disse, não, eu tive que dizer que não gostei da cor, e o chapéu não cabia em mim, para ele não me dar. Por quê? Porque a gente não queria imprimir de que a gente estava ali para se aproveitar, de forma nenhuma. Porque isso não era a nossa missão. Eu não sei se eles ficaram chateados porque a gente não quis receber os presentes, mas a gente quis imprimir para ele que a gente não era mais um aventureiro, que a gente estava ali de forma séria. Eu me lembro também um cantor amigo meu, que ele viajou para Portugal, e quando ele chegou em Portugal, os portugueses tinham muita dificuldade com brasileiros, principalmente crentes, porque a comunidade que ele estava lá tinha sido várias vezes usurpada por brasileiros aventureiros que tinham ido lá, dizendo que era crente, mas tinha na verdade enganado, comprou e não pagou, né? Usava as coisas e não devolvia, então era uma coisa bem feia. E aí quando eu estava meditando, pensei sobre essas coisas, para que a gente então possa entender que o viver de modo digno dos santos é viver de forma a qual a Bíblia preceitua que nós devemos viver, de forma honesta. Amém, irmãos? Sem vaidade, sem soberba, sem usurpação. E é interessante porque nós vemos crente assim, e aqui Paulo, ele está falando sobre uma crente dessa forma. Ele está recomendando Febe, que era uma pessoa de confiança. Ele vai para outro país e diz assim, olha, receba essa pessoa aí, que essa pessoa, eu recomendo ela. Que bom, irmãos, que nós venhamos a ser essa pessoa, não que recomendamos, mas que sejamos recomendados. Amém? Embora nós não tenhamos tempo para assumir certo tipo de coisa na denominação, mas eu me sinto feliz quando alguém recomenda que eu assuma alguma coisa, porque isso faz eu sentir útil e buscar cada vez mais viver de forma digna. Como é bom, por exemplo, com uma igreja se junta e diga assim, mas rapaz, fulano dá para ser diácono, eita, mas aquele ali dá para ser professor, aquela outra dá para ensinar, dá para presidir. Isso é bom, irmãos. Isso é a resposta do seu modo de viver digno. E aí Paulo reconhece isso em Febe, e ele recomenda os irmãos. E por que ele recomenda a igreja? Porque ela, na parte B do versículo 1, diz que está servindo a igreja em Secreia. E a palavra servir aqui no original é diácono. Ou seja, Febe era uma mulher conhecida pelo dom de servir. Porém, acontece nesse texto uma polêmica, digamos assim. Porque algumas comunidades ou denominações sérias vão dizer que esse texto é um texto para ser reconhecido o oficialato da diaconisa. Agora, quando você para entender o texto, ou para o que a gente chama de exegese, né? Entender de fato o que o texto está querendo dizer, Paulo ele não está querendo dizer que ela é diaconisa ou não. Paulo não está dizendo que ela tinha sido consagrada a diaconisa. Paulo está dizendo que ela era uma serva. Quando Jesus se fala como servo, a palavra lá é diácono. Outros e outros textos que vão aparecer a diaconia, vai falar sobre o serviço seu. Entretanto, quando Paulo vai recomendar aos diáconos em Timóteo, ele está falando do ofício, do oficialato, dos diáconos que existiam na igreja como oficiais. Então aqui fica claro que Paulo não está, digamos assim, trazendo essa ideia de que a mulher ela pode ser consagrada diaconisa.
ela tem o dom de diácono. O dom. O que é o dom de diaconia? É servir a igreja como um diácono. Amém? Você serve, você é aquela pessoa preocupada, não é, Ceissa? Que serve a igreja. Então tem um dom de diaconia. Mas não existe nenhum texto neotestamentário ensinando a igreja, ou ordenando a igreja, consagrar a oficialato. Não tem. Quando se faz isso, está forçando uma conjuntura social e de igreja. Mas baseado no que a Bíblia está ensinando, não. Por isso, não deixe, mulheres, de servir ao Senhor, mesmo sem ser um oficial diaconisa. Amém? E só lembrando aos irmãos, né, porque não há ordenação, porque primeiro, a gente não tem nenhum texto neotestamentário que nos ensina isso, e outra, que o dom de diácono, ou o oficialato diácono é aquele que representa a igreja. Se você é ordenado diácono, você tem a obrigação de exercer a diaconia. Não é facultativo. Facultativo é se você é diácono, tem um dom, mas não foi consagrado. Você faz se você quiser. Mas aos consagrados, aos que foram colocados à mão, eles têm uma responsabilidade de servir a igreja, de representar a igreja. E o que muito me espanta também é esse relativismo que nós temos nos dias de hoje, de receber o reconhecimento da igreja e de uma hora para outra se relaxar e pensar que não aconteceu nada e está tudo feito, eu não quero ser mais. A gente não está pesando, sendo redundante, o peso que existe na consagração. Então, se você é consagrado diácono, você tem uma honra, você deve ser respeitado, você deve ser honrado, como tal, como oficial. E eu estou dizendo isso para toda a igreja. Honre o diácono da igreja, respeite o diácono da igreja. Amém? Porque ele é um oficial. Ele tem sobre ele uma unção de Deus para desenvolver o seu oficialato, a sua diaconia. E pesa sobre todas as pessoas que não respeitam tal oficial. Então eu quero entender que Febe, ela não era definitivamente uma diaconisa do ponto de vista do oficialato, mas ela era uma diaconisa por causa do dom que tinha de servir a igreja. Amém? Então Paulo pede para que a recebam com um sentimento de irmandade. E eu acho isso também interessante, porque penso que esse sentimento é aquele sentimento que constantemente nós temos quando conhecemos um novo irmão e logo vem aquela sensação que faz tempo que conhecemos essa pessoa. Eu sempre vivo isso. Não sei se você vive isso. A gente vai para outra comunidade, conhece um irmão, conhece um pastor, e parece que a gente se conhece há muitos anos. A gente tem essa sensação de que conhece há muitos anos. Então aqui Paulo, ele pede para que a igreja de Roma tenha esse sentimento de irmandade para com Febe. Agradeço a todos quantos estiveram conosco, desejamos à sua família e a todos que estiveram conosco um bom final de semana. Não fique em casa neste final de semana. No início da semana, domingo, vá à igreja mais próxima da sua casa. A Igreja do Calvário, para aqueles que desejarem nos visitar, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ao lado do Monumento do Centenário. Lembrando mais uma vez que nesse mês branco, a nossa igreja está realizando palestras, mensagens e aconselhamento às pessoas que estejam em depressão ou cheias de ansiedade. Faça-nos uma visita. A Igreja do Calvário está de portas abertas, de braços abertos à sua espera. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.